Então o tema da pregação hoje é: ai de vós que não amam os inimigos. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 24. Diz assim a palavra de Deus: mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis satisfeitos, porque passareis fome. Ai de vós que agora estáis rindo, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos vos elogiarem, porque os antepassados deles fizeram o mesmo com os falsos profetas. Mas digo a vós que ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam. Ao que lhe bater numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tomado a capa, deixa que leve também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é seu, não lhe peça de volta. Como quereis que os outros vos façam, assim também fazei a eles. Se amardes quem vos ama, que mérito há nisso? Algumas versões está: que recompensa há nisso? Pois os pecadores também amam quem os ama. E se fizerdes o bem a quem vos faz o bem, que mérito ou que recompensa há nisso? Os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles que esperais receber, que mérito há nisso? Os pecadores também emprestam aos pecadores para receber o que emprestaram. Pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nada em troca. E a vossa recompensa será grande. Sereis filho do Altíssimo, porque Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Na pregação passada, nós vimos Jesus no monte dizendo aos discípulos, bem-aventurado são vocês, os meus discípulos, vocês que largaram tudo para me seguir, vocês que se tornaram pobres, vocês que agora passam fome, que choram, que são perseguidos por causa do meu nome. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o galardão de vocês no céu. Era isso que Jesus estava dizendo. Ali no Sermão do Monte, ele estava dizendo as bem-aventuranças de segui-lo, de largar tudo para trás, de perder às vezes a sua honra para honrar o nome de Cristo. E ele diz: grande é o vosso galardão. Quando todos vos injuriarem, mentirem, falarem mal contra vós, não se entristeçam nesse dia, se alegrem, porque grande é o vosso galardão. Aí depois de Jesus falar das bem-aventuranças, ele começa agora no versículo 24 a falar o contrário, e a dizer: ai de vós, ai de vós. Então ele se direciona a um outro grupo de pessoas. Primeiro ele estava falando para os seus discípulos, e agora ele está falando para um outro grupo. E ele começa a dizer, ai de vós que negam o Filho do Homem, ai de vós que estão alegres agora, que confiam no vocês que confiam no seu dinheiro, vocês que são poderosos do mundo, ai de vós que riem nos banquetes, que desprezam o próximo, ai de vós que confiam nas suas boas obras, ai de vós que amam as honras e o elogio dos homens e por isso negam a verdade, negam o Filho de Deus. Ai de vós, porque vocês são como os antepassados, como os falsos profetas, que amavam as riquezas, amavam ser amigo do rei, então pregavam e profetizavam coisas boas. Vocês são como os antepassados que negavam a verdade para ter privilégios diante do rei, diante deste mundo. Vocês não amavam os inimigos, vocês amavam só aqueles que os amavam de volta. O amor de vocês era um amor falso, um amor interesseiro. Ai de vós. Então, como Jesus no primeiro momento está dizendo bem-aventurado, ele está dizendo: ai de vós malditos, vós que praticais a iniquidade. O lago de fogo está preparado para vocês. Então, bem-aventurado é aquele que segue a Cristo, que está disposto a perder dinheiro para seguir a Cristo. Agora, aquele que se importa apenas com as coisas desse mundo, com os prazeres desse mundo, com o poder desse mundo, com a glória desse mundo, Jesus está dizendo: ai de vocês, vocês estão embaixo de maldição, vocês estão debaixo da ira de Deus. Então nós vemos aqui Jesus falando sobre bênçãos e sobre maldições. E olha que interessante, Jesus está no monte pregando.
Olha que interessante. No Antigo Testamento, Moisés, ele recebe as tábuas da lei em um monte chamado Sinai. Lá Deus escreve as 2 tábuas da lei. No Novo Testamento, Jesus agora, ele está interpretando a mesma lei dada a Moisés no Monte Sinai, no monte. Está trazendo a interpretação. No Antigo Testamento, o povo não pôde estar no monte com Deus, porque eles temeram os relâmpagos e trovões, e eles ficaram com medo de chegar até Deus. E eles disseram, vai tu, Moisés, a gente não quer morrer não. Eles tiveram medo. Já no Novo Testamento, o povo pôde estar com Deus no monte. Está ali aos pés de Jesus, junto com Ele. A Bíblia diz que muitos se jogavam aos seus pés, apenas para tocá-lo, porque dele saía poder. Então nós vemos aqui Jesus se revelando como o Emanuel, o Deus conosco, que andou entre nós. A lei de Deus entregue a Moisés nos revela que há bênçãos e maldições. Se você obedecer às leis, você será bem-aventurado, você será abençoado. Agora, se você resolver desobedecer à lei de Deus, você será amaldiçoado. A maldição estará sobre a sua vida. Ou seja, bem-aventurados os que obedecem, e ai dos que desobedecem. Era exatamente o que Jesus estava ensinando no Sermão do Monte. Ele estava interpretando a lei, algo que não é novo. Então isso nos mostra que Jesus não estava pregando algo novo. Esse é o primeiro princípio. Devemos sempre lembrar que Jesus, ele não veio trazer uma nova doutrina. Lembre-se de Mateus 5,17. Não pensei que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Então não podemos dizer que no Sermão do Monte Jesus está ensinando uma nova doutrina, porque então ele estaria entrando em contradição. Não é isso que Jesus está fazendo ali. Então no verso 27, Jesus ele se direciona novamente aos seus discípulos, e começa a dizer: mas digo-vos a vós que ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Lá em Mateus, no mesmo evangelho, no evangelho sinótico, na mesma passagem, Mateus, ele começa escrevendo o Sermão do Monte, e dizendo assim: ouviste o que foi dito? A mesma passagem: amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. Então ele usa esse termo, ouviste o que foi dito? Foi dito por quem? Quando Jesus fala isso, foi dito por quem? Quem que Jesus está querendo mostrar? Foi dito por Abraão? Foi dito por Moisés? Foi dito por Davi? Foi dito por Salomão? Foi dito pelos profetas? Foi dito pelos salmos? Não. Quando Jesus diz, ouviste o que foi dito, não foi escrito por nenhum servo de Deus, não foi um escrito inspirado. Quando ele disse isso, ouviste o que foi dito, ele está dizendo, essa é uma nova doutrina dos escribas e fariseus. Os anciãos, os homens corromperam, deturparam a lei de Moisés, trouxeram agora uma nova interpretação. Eu, porém, vos digo, eu vou te dar a interpretação correta. Eles deturparam e agora eu vim para corrigir, eu vim para cumprir, eu não vim para revogar. Então, não existe esse mandamento na Bíblia de odiar o inimigo. E era isso que estava sendo ensinado na época de Jesus. Ame o próximo, mas odeie o seu inimigo. Pelo contrário, a Bíblia, já no Antigo Testamento, nos ensina que nós devemos amar os inimigos. Vamos ler Levítico para entender melhor. Lá em Levítico 19:9 vai dizer: quando fizerdes a colheita da tua terra, então alguém aqui é um fazendeiro, alguém que trabalha na agricultura, e aí ele diz, não colherás totalmente nos cantos do campo, nem recolherás as espigas caídas na tua colheita. Da mesma forma, não colherás da tua vinha até os últimos frutos, nem recolherás as uvas caídas da tua vinha. Por quê? Tu a deixarás para o pobre e para o estrangeiro. E o estrangeiro muitas vezes era o inimigo, era alguém que não era do povo de Israel. Então aqui nós vemos a preocupação de Deus com o inimigo, com o pobre, que nem sempre era um judeu. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aí continua, não furtareis, não enganareis, não mentireis uns aos outros, não jurareis falso pelo meu nome, profanando o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O pagamento do diarista não ficará contigo até a manhã seguinte. Ou seja, alguém que trabalha, recebendo no final do dia,
você tem que pagar logo, porque ele precisa daquele sustento. Às vezes é o único que ele tem para sustentar a sua família. Então não seja maligno, não seja avarento, não dê a desculpa, esqueci de pagar. Não, se você esquecer de pagar, você vai ser punido por Deus. Você tem que pagar. Deus se preocupa com o diarista. Não amaldiçoarás o surdo. É que ele não escuta, você vai estar amaldiçoando ele, ele não está escutando, lançando maldição. Não porás tropeço na frente do cego, né? Se preocupe com o cego. Né? Você está lá, você tem um familiar que é cego, aí você coloca um monte de armadilha para ele passar e derrubar ele, né? Você não se preocupa. Né? Então você tem que se preocupar com o necessitado. Não temerás o teu Deus, mas temerá o teu Deus, eu sou o Senhor. Não farás injustiça em um julgamento, não favorecerás o pobre, nem honrarás o poderoso, mas julgará o teu próximo com justiça. Então não tem que favorecer o camarada só porque ele é rico ou porque ele é pobre. Né? Ali a justiça tem que ser cega nesse ponto. Né? Então tem que ser conforme a reta justiça. Não divulgarás calúnias, né? Não seja fofoqueiro. Então é um mandamento, né? Entre o teu povo, nem conspirarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás o teu irmão no coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, para que não sofras por causa do pecado dele. Não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui na lei, se você não se atentar, e se nós formos pelo fermento do fariseu, a gente vai interpretar a Bíblia igual o fariseu, né? Uma forma que fique fácil para nós. Porque você olha assim, aqui então eu tenho que amar o meu irmão. Aqui não está falando que eu tenho que amar o meu inimigo, né? Aqui está falando só do meu irmão, e aqui está falando do próximo. Aí você interpreta a palavra próximo como só alguém que mora junto com você, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, o seu filho, né? O seu amigo, pessoas que você gosta. E esse é o problema. Esse texto aqui dá vários exemplos de como amar o próximo. Amar o próximo é não enganá-lo, não matá-lo, não se aproveitar de um problema que ele tem para tirar vantagem, não dar calote. E aí ele termina aqui, né, o texto termina dizendo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Olha que importante o verso 17. No verso 17 diz, não odiarás. Não odiarás. Então aqui nós vemos que não existe nada dizendo o mandamento que diz odiarás o teu inimigo. Pelo contrário, o verso 17 diz não odiarás. E aí os fariseus estavam dizendo, né, que não, a gente tem que odiar o inimigo. Jesus está dizendo, não, isso é doutrina demoníaca. Isso não está na Bíblia. Se você ler toda a Bíblia, você não vai encontrar um mandamento dizendo amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então ali era uma doutrina falsa dos escribas e fariseus, dos líderes religiosos da época de Jesus. Por quê? Porque eles não queriam cumprir esse mandamento. Eles não queriam amar o inimigo. Então, para ficar fácil para eles não, vamos amar o próximo, mas o inimigo a gente despreza. A gente não precisa amar o inimigo. Eu não vou cobiçar a mulher do meu amigo, mas se aquele camarada é meu inimigo, aí não tem problema. Eu não vou roubar o meu amigo, não vou passar meu amigo para trás. Mas se aquele camarada não é o meu próximo, não é o meu amigo, então eu posso, né, caluniar, eu posso mentir, eu posso passar ele para trás. Então, eles eram malignos, um coração corrupto, que deturparam o sentido original do texto. E o verdadeiro servo de Deus, ele tem o desejo de entender o real sentido de um texto bíblico. Essa é a marca do verdadeiro servo de Deus. O servo de Deus, o filho de Deus, quando o seu Senhor fala algo em sua palavra, ele se esforça para entender o sentido real do texto, aquilo que o Senhor está querendo dizer. Agora o ímpio não é assim. O ímpio, o falso crente, ele não está nem um pouco preocupado em entender o que Deus está dizendo em sua palavra. Na maioria das vezes o ímpio, o falso crente, ele interpreta o texto de forma que fique confortável para ele. Isso daqui eu acho que não quer bem dizer isso não. Isso daqui, de amor ao próximo, eu acho que é assim. Quando a pessoa fala eu acho, você nem dê ouvido mais. Porque nós não devemos ouvir quem fala que eu acho. A gente tem que ter certeza, principalmente das coisas que fala a respeito de Deus. Então o fariseu da época de Jesus e o falso crente de hoje fazem a mesma coisa.
Ele olha para a palavra de Deus, ele olha aqui para a palavra próximo na Bíblia e interpreta de um jeito que fique confortável para ele. Ele interpreta mais ou menos assim, ó. Próximo são os meus amigos e as pessoas que eu gosto muito. Então está resolvido o problema. Eu não preciso me preocupar muito em amar o meu inimigo. Jesus, ele tinha uma reverência e uma fidelidade incondicional com a Escritura. Se você ler o Evangelho todo, você vai ver que Jesus a todo momento está nessa guerra de interpretação das Escrituras. A todo momento. Ele não aceitava que as palavras tivessem um sentido diferente do que ele mesmo havia dado. Porque ele que deu a lei para Moisés, ele, o Espírito Santo e Deus lá no monte. Porque eles estavam juntos. E aí a gente vê o perigo hoje da leitura superficial e apressada. Hoje as pessoas, não têm paciência para nada. Você manda às vezes um WhatsApp para a pessoa quer ler tão rápido, põe no 2.0, ouve, mas para ler, também lê rapidinho, que ela não entendeu direito, ela está respondendo, mas ela mesma não entendeu o que foi dito. Aí ela dá uma resposta atravessada, não tem nada a ver com o que foi escrito. A gente corre esse risco hoje, as pessoas estão vivendo aceleradas, não param para examinar o texto, olhar o contexto, ver de fato o que o texto quer dizer, o que o autor quis dizer. Então a gente vive nessa cultura de achismos, onde as pessoas acham que elas podem entender o que elas quiserem. E não tem problema nenhum, não vai ter consequência nenhuma entender a palavra de Deus do meu jeito. Muitos dizem, você interpreta do seu jeito, eu interpreto do meu, e está tudo bem. Não está tudo bem. Se eu estiver interpretando errado e ele estiver interpretando correto, eu estou com um problema. E a mesma coisa é o contrário. Então nós devemos preocupar sim com o real sentido do texto. E esse é o fundamento do faraísmo, entender o que quiser, definir as coisas de qualquer jeito, sem estudo e sem preocupação. O pastor pregou lá, mas nem sei se ele está certo ou não, mas tá bom, se ele falou, está tudo bem. Não, a gente tem que ser bereano. A gente tem que chegar na nossa casa e ler novamente o texto, examinar, estudar sobre o assunto. Nós não podemos ser reféns de nenhum líder religioso. Nós temos que ser cristãos que examinam as Escrituras. Não tem problema não, próximos são meus amigos. Se ele não é meu amigo, então eu posso odiá-lo. Então o fariseu da época de Jesus e o falso crente hoje fazem a mesma coisa, Os fariseus até criaram uma frase: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Um novo mandamento que não está na Bíblia. Talvez muitos olharam para esse novo mandamento e disseram: glória a Deus, essa é a vontade de Deus, que palavra boa, odiar meu amigo, é isso aí mesmo, gostei, é isso aí. Jonas tinha esse espírito fariseu. Deus disse para Jonas: vai para Nínive, vai lá pregar para aqueles bárbaros, para aqueles inimigos do teu povo, inimigos de Israel, inimigos meus também, mas vai lá, eu quero que você pregue para eles, Jonas. Aí Jonas não queria pregar. Jonas tinha esse espírito de fariseu. Ele achava que ele deveria pregar só para o próximo, que ele achava que eram os judeus. Não, pregar para os ninivitas, os inimigos, jamais. E ele sofreu as consequências, como nós sabemos da história de Jonas, Foi vomitado lá na cidade de Nínive, e lá ele cumpriu a vontade de Deus, ele pregou para os ninivitas, mas ele tinha esse espírito de fariseu, de resistir o amor, de rejeitar o amor ao inimigo. E Jesus então ele disse: não, essa doutrina de vocês é demoníaca, eu porém vos digo, eu estou dizendo algo que já foi dito no Antigo Testamento: amai os vossos inimigos. Então Jesus aqui está corrigindo a falsa interpretação dos fariseus da palavra próximo. Esse é o problema, essa é a questão. Quem é o meu próximo? E esse é o segundo tópico. Então, nós vimos que Jesus estava batalhando pela verdadeira interpretação, corrigindo a falsa doutrina dos fariseus. Você lembra? Eu tenho pregado sobre isso, que os fariseus têm trazido a todo momento uma nova doutrina, e Jesus está dizendo: não, a doutrina boa é a doutrina antiga, é a doutrina que o Pai deu ao seu povo. E aí então nós chegamos aqui nessa palavra, a palavra próximo. Quem é o meu próximo? No contexto original de Moisés, a palavra próximo inclui também os inimigos. Mas para o judeu, os fariseus, os escribas, próximo não eram os seus inimigos.
Eles fizeram uma separação. Lá no verso 16, como eu disse, lá diz, de Levítico, né, diz, não odiarás o teu irmão. Não odiarás o teu irmão. A palavra irmão aqui não é somente o filho da tua mãe e o filho do teu pai, né, no sentido imediato. Irmão também significa todos os israelitas. Nesse ponto eles estão certos. Todos os descendentes de Abraão, todos do mesmo pai. Então, o irmão aqui se refere ao povo judeu. Então, vocês não devem odiar os seus irmãos. E aí eles ficaram só com isso. É como se eu dissesse hoje, olha, não odeie os brasileiros. Era mais ou menos isso que ele estava dizendo. Mas lá no verso 34 de Levítico 19, lá diz que eles também deveriam amar o estrangeiro, as pessoas que não eram do povo de Israel, que seriam seus inimigos. Lá diz assim, como natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-ás como a ti mesmo. Então o próximo na Bíblia se refere também aos inimigos. Portanto, esse mandamento aí não é para os irmãos israelitas somente, mas também para todos os outros povos. O verso 17 diz, não odiarás o teu irmão. No verso 18 vai dizer, não te vingarás. Pense comigo, para ter esse sentimento de vingança dentro do nosso coração, é necessário existir primeiro o inimigo que traga o prejuízo. Senão você não vai ter o sentimento de vingança. Então, às vezes, um irmão seu, no contexto judaico, um irmão judeu, poderia se tornar um próprio inimigo. Porque você está querendo agora vingar. Se você está querendo vingar, você está querendo vingar contra o inimigo. Então, o texto mostra que amar o próximo incluía os inimigos. Jesus explica isso muito bem lá na parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano diz, havia um homem que estava descendo, estava subindo para Jerusalém. Entre Jerusalém e Jericó, estava nesse caminho. E aí ele foi assaltado. Espancaram, né, ele estava ali quase morto, meio morto. E aí passou um sacerdote. E aí não o ajudou. Passou um levita, também não. E aí de repente passou um samaritano, alguém que era inimigo do povo judeu. E aí esse sim ajudou o homem que estava meio morto, que seria ali um judeu. E o judeu não se dava com o samaritano, eram inimigos. Mas o samaritano ajudou o inimigo, né? Gastou o seu dinheiro, deixou ele na hospedaria e disse para o homem, olha, eu vou embora, vou deixar aqui a diária, vou pagar 2 dias aqui, se precisar, mais na volta eu pago. Cuidou daquele. Aí Jesus pergunta, quem que é o próximo daquele que caiu? Pergunta para o doutor da lei. E aí ele disse, como ele odiava o samaritano, nem o nome do samaritano ele falou assim, aquele que agiu com misericórdia. Ele odiava tanto o samaritano. E aí Jesus mostrou que o inimigo, né? O inimigo que ajudou, o inimigo era o próximo. Então nós vemos que o próximo inclui os inimigos. Próximo é todo aquele que Deus coloca diante de nós. Seja a nossa mãe, seja o nosso pai, seja o nosso irmão, seja o nosso primo, seja o nosso vizinho, seja o nosso amigo, seja o nosso inimigo. Toda aquela pessoa que Deus coloca diante de nós, esse é o nosso próximo. Qualquer um que seja. Seja um mendigo, seja um empresário, seja quem for. Às vezes Deus colocou você lá nesse bairro. E aí todo dia você encontra com o seu vizinho, carne de pescoço. Ele é o seu próximo. Você tem que amar ele. Você tem que pregar o evangelho para ele. Você tem que fazer o bem para ele. Pagar o mal com bem. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Então, próximo, entendemos que é todos que Deus coloca diante de nós. Em terceiro lugar, a definição de amor. O que significa a palavra amor? Então nós definimos aqui que a palavra próximo são todos que entram em contato conosco. Não importa se é meu amigo, se é minha mãe, meu filho, né, aquele que me xingou, todos são próximos. E qual é a definição então para a palavra amor? Amor na Bíblia, né, o que é amor? Aí entra um outro problema. Um outro problema da nossa cultura, da nossa sociedade. Por quê? Porque nós estamos acostumados com o amor de Hollywood, né? Tem que ter sentimento, tem que ser tudo pomposo, tudo bonito, né? Com flores, né? Com cheiro gostoso. Aí entra um outro problema. Muitos foram ensinados que amor é sentimentalismo. E quando você acha que amor é sentimentalismo, tudo começa a ficar confuso.
Por exemplo, eu amo a minha mãe e eu amo a minha esposa, né? É óbvio que nesse amor inclui sentimento. Inclui sim. Mas vamos refletir. Eu amo a minha esposa. Então quando chegar no aniversário dela, né, eu vou comprar ali uma caixa de bombom, vou lá na Cacau Show, vou ali colocar um laço bonito, dar flores, né? Ela não gosta muito de flor, né? Ela falou que prefere dinheiro. Vou fazer um pix, né? Então eu vou fazer algo bonito para ela, vou levar ela no restaurante para ali jantar ou almoçar. Ela vai gostar. Aí você vê aqui, então você define o amor com o sentimento, né, que você tem pela esposa. Aí você vê um texto aqui, eu tenho que amar meu inimigo. Então será que agora eu tenho que levar o meu inimigo no restaurante, dar uma caixa de bombom para ele, fazer uma serenata, eu tenho que amar ele como eu amei a minha esposa? Não, a Bíblia não fala isso, né? A Bíblia não fala isso. Vou dar um buquê de flor agora para o meu inimigo. Não, não é isso. Nós precisamos entender e separar essas coisas. Veja bem a forma correta de amar o inimigo, né? De nós entendermos o que é o amor primeiro, né? Romanos 13:10 vai dizer: de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então Paulo aqui, ele está definindo o que é o amor. O que é o amor? O cumprimento da lei. Aí tem gente que diz que a lei não serve mais para o Novo Testamento. A lei passou, não. Paulo está dizendo no Novo Testamento. O cumprimento da lei é o amor. Se você obedecer à lei, você está amando. 1 João 5,3 vai dizer: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, para João, amor é igual a guardar os mandamentos. E para Paulo, amar é cumprir a lei. Então, amar o inimigo é guardar os mandamentos para com ele. O que a Bíblia diz a respeito do meu inimigo? Eu faço, eu obedeço, e assim eu estarei amando o meu inimigo. Vou explicar melhor. O amor do homem para com a sua esposa se manifesta de forma diferente do amor que o homem tem pelo filho. Qual que é a diferença? A diferença está da forma que o amor é sentido. Por exemplo, o amor conjugal, ele é exclusivo. E nesse amor inclui, né, inclusive relacionamento íntimo entre marido e mulher. Agora, o amor que você tem pelos seus filhos é outro. Se você tem vários filhos, né, é um amor compartilhado. Não é um amor exclusivo, é um amor diferente. No amor pela esposa é diferente do amor pelos filhos. Então, o tipo de amor pelo cônjuge é um, e o tipo de amor pelos filhos é outro. O tipo de amor pelos amigos é um também. O tipo de amor pelos irmãos da igreja talvez seja outro. Talvez você tenha amigos de infância, amigos que não são crentes, mas são gente boa. Você tem um amor por eles, um carinho por eles, mas você tem às vezes um amor diferente pelos irmãos da igreja. Um amor mais profundo. Deveria ser, pelo menos. Então, o tipo de amor pelo cônjuge é um, o tipo de amor pelos filhos é outro. Consegue entender, então, que existem tipos diferentes de amor? Mas tudo é amor. Então, para todos os relacionamentos, existem mandamentos de Deus. E quando você cumpre esses mandamentos de Deus naquela relação, você está amando de forma bíblica o seu próximo. Por isso que o amor não se define pelo sentimento. Porque o sentimento vai variar de acordo com a relação. Por exemplo, se eu falar que o amor é sentimento conjugal, eu não posso dizer, né, eu definir, amor bíblico é amor conjugal. O mesmo amor que você tem por sua esposa é o amor que você deve ter por todo mundo. Então não posso ter amor por todo mundo, pode ter, né, não tem como. É um amor diferente, é um amor exclusivo, diferente. Não pode. Então, num relacionamento existe sentimento. Não estou dizendo que no relacionamento não deva incluir sentimento, mas que o sentimento ele é diferente para cada tipo de pessoa. Eu amo meu irmão aqui, mas eu amo como irmão, não como minha esposa, não como a minha mãe. Se você focar somente em sentimento, eu e você não iremos entender o amor. Portanto, quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, não é que você vai precisar ter um sentimento por ele. Você vai ter que vontade de amar o meu amigo.
brotou aqui uma vontade dentro de mim de amar você, e agora eu quero dar todo o dinheiro para você, tudo que eu puder fazer, eu estou aqui diante dos seus pés. Não, não é isso. Não tem a ver com... amar o inimigo não tem muito a ver com sentimento. Não é que você vai falar, nossa, aquele cara, né, me deu um calote, eu vou fazer uma festa para ele, assim como eu faço pela minha mãe, pelo meu filho. Não, não tem nada a ver com isso. Você deve amá-lo como o seu inimigo. Mas como amar como inimigo, né? E esse é o quarto e último princípio. Como amar o meu inimigo? Essa é a questão. O que Paulo e João ensinaram que tem em comum e que define como amor? A guarda dos mandamentos. Então, o amor aos inimigos é guardar os mandamentos em relação aos inimigos. E quais são os mandamentos em relação aos inimigos? Os 10 mandamentos. Quando você obedece os 10 mandamentos em relação ao inimigo, você está o amando. Você foi caluniado. Como que você vai amar o seu inimigo, esse que te caluniou? Você não mentindo a respeito dele. Você não fazendo a mesma coisa que ele fez com você. Né? Perguntam para você do seu inimigo lá no trabalho. Aí você está cheio de ódio no coração. Né? Aí o seu patrão pergunta, posso contratar? Não, esse daí é mentiroso, é safado. E aí você não deixa ele entrar na empresa. Né? Você paga com a mesma moeda. Você paga o mal por mal. Você então está cumprindo o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho. Então quando você obedece, mas não, você fala bem dele. Ele está querendo, você se vê como Deus vê você. Deus nos amou quando éramos inimigos dele. Ele teve a primeira atitude de nos amar. Então às vezes a atitude primeira deve ser nossa. Ele foi meu inimigo, ele fez mal para mim. Mas eu não quero prejudicar, ele tem família. Ele tem crianças para cuidar. Né? Ele é um pobre pecador assim como eu sou. Eu fui alcançado pela graça, eu pude enxergar o meu pecado, ele ainda não enxergou. Então eu devo ter misericórdia e dizer, não, contrata. Ele está precisando também, né? Falhou comigo, mas ele pode se arrepender. Talvez se ele entrar aqui eu possa pegar o evangelho para ele, a gente se acertar. Então a gente tem que ser misericordioso. Não dar falso testemunho, não pagar com a mesma moeda. Então, quando eu cumpro os 10 mandamentos, eu estou amando o meu inimigo. Eu não mato, eu não roubo. E se ele estiver morrendo de sede e de fome, eu vou lá e vou ajudar ele. Eu vou dar o que comer. Se eles forem condenados por um crime, eu não vou querer que ele sofra uma pena injusta. Eu quero que seja a pena justa. Eu não vou torcer para que o juiz lá dê uma sentença acima da lei, né? uma sentença acima do que ele merece. Não, eu vou querer que seja justo. Então, o problema também é que às vezes os amigos se transformam em inimigos. Às vezes as pessoas que nos amam acabam se tornando os nossos inimigos. Uma certa vez, um homem estava querendo se separar da esposa. E aí ele foi lá pedir um aconselhamento bíblico para o pastor. E aí ele falou para o pastor, está difícil, eu estou querendo separar da minha esposa, o que o senhor me diz? Aí o pastor abriu a Bíblia e diz, não, você casou até que a morte te separe. Não tem essa opção. Aí ele falou, não, mas não tem como. Não tem como, está muito difícil, nós não conseguimos nos falar mais. E aí ele falou assim, não, o que a Bíblia diz? Ama o teu próximo, como a ti mesmo. Tá bom, pastor, mas não dá, o senhor não está entendendo, já faz 3 meses que a gente não se fala, não dorme na mesma cama. Quando a gente tenta falar, sai faísca, sai briga, não tem como, eu tenho essa mulher como a minha inimiga agora. Aí ele falou, então, a Bíblia diz para amar os inimigos, aproveite a oportunidade. E às vezes acontece isso nos nossos relacionamentos, às vezes a esposa se torna nosso inimigo, ou o contrário, né? O esposo, às vezes é o filho, se torna o inimigo do pai, da mãe, né? Quer desobedecer, quer andar por um caminho tortuoso, se torna inimigo do pai e da mãe. Às vezes é o pai que se torna o inimigo do filho. Ele bate na mãe, né? Que espanca a mãe. Ele abandona os filhos, se torna o inimigo, e nós devemos amá-lo. Então, às vezes, os amigos se tornam inimigos. E qual que é o nosso dever? Obedecer a palavra de Deus. Amar o inimigo, obedecer os 10 mandamentos. E um exemplo aqui, né?
e eu vou me atentar nessa história para encerrarmos, talvez um dos maiores exemplos de amor ao próximo e amor ao inimigo, a história de José. José era um servo de Deus, José era um profeta, José, ele recebeu sonhos proféticos, ele era o querido do pai, Jacó, e por isso os irmãos o invejaram. Os irmãos tinham ódio de José, se tornaram inimigos de José. Os da própria casa se tornaram inimigos de José. Surgiu inveja. E olha o que diz lá em Gênesis 37, 18. E viram que José, de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. Estava zoando, estava tirando sarro. Ah lá, o sonhador mor. Diz que tem sonho, diz que é profeta. Estava tirando sarro dele. Porque, como você se lembra, talvez se lembre da história, José teve sonhos de que as estrelas, o sol e a lua iam se curvar diante dele. Isso criou ira no coração dos irmãos de José. Aí vamos continuar. Vinde, pois, agora e matemo-lo. Eles quiseram matar o próprio irmão. Lancemo-lo em uma dessas covas e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouviu Rúben, o mais velho, e livrou-os das mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramarei sangue, lançai-o desta cova que está no deserto, e não ponhais na mão dele. Isto disse para o livrar das suas mãos e para tornar a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Você se lembra? O próprio pai fez a túnica para o filho querido. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que mantemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. Os seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José na cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. Então, olha, os próprios irmãos quiseram matar José. Os próprios irmãos se tornaram inimigos de José. O mais gente boa disse: não vamos matar não, vamos vender. Vamos vender como escravo. E a gente vai ganhar um dinheiro. Então nós vemos que os próprios irmãos quiseram matar. Veja aqui que a venda desse escravo, de José como escravo, tem um outro envolvimento. O texto diz que havia ali os ismaelitas e midianitas. Quem eram os ismaelitas? Os ismaelitas eram os descendentes de Ismael, filhos de Abraão, descendentes de José. José era descendente de Abraão também, mesmo pai, mesmo patriarca. E diz também que havia os midianitas nessa história. E quem eram os midianistas? Os descendentes de Midian. E Midian também era filha de Abraão. Então nós vemos que José foi traído por todos os descendentes de Abraão. Por todos. Todos o escravizaram. Quem são os seus inimigos? Os próprios irmãos. Seus inimigos, seus próprios parentes de sangue, se tornaram seus inimigos. E isso pode acontecer comigo e com você. Às vezes, um irmão da igreja pode tornar seu inimigo. E você deve amá-lo. Aí ele foi levado para o Egito para ser escravo. O verso 39:1 vai dizer: e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E aqui Potifar não era parente dele. Potifar era estrangeiro, era egípcio, mais um inimigo. E o que José fez? José odiou Potifar? Não, José amou Potifar. José serviu Potifar. O verso 7 do capítulo 39 vai dizer: e aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs-lhe os olhos em José e disse: deita-te comigo. A mulher de Potifar estava querendo deitar com o escravo José. E José, nós iremos ver que José, ele não caiu nessa tentação. Ele não pecou. Ele amou Potifar. Ele obedeceu os mandamentos de Deus.
Se José tivesse o mesmo pensamento e a mesma doutrina dos fariseus, o que José ia fazer? Agora é a hora de eu me vingar. Eu devo amar o meu próximo, mas eu devo me vingar dos meus inimigos. Eu devo odiar os meus inimigos. Agora é a hora de eu me deitar com essa mulher e vingar, né, o Potifar, porque eu sou escravo dele. Mas não foi isso que José fez. Olha o que diz o verso 8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, farei eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus? Então José aqui, ele não pecou contra Deus, ele amou a Deus, ele guardou os seus mandamentos, e guardando os mandamentos, ele amou Potifar. Ele não se deitou com a mulher de Potifar. Ele não adulterou. Qual que é o mandamento? O 7º mandamento: não adulterarás. E não só isso, José tinha autoridade sobre todos os bens de Potifar. Ele cuidava de todas as finanças de Potifar. Se ele quisesse se vingar, se ele quisesse amar o inimigo, ele roubaria Potifar, mas ele não roubou. Tudo que ele colocava a mão prosperava. Isso é uma lição para nós que trabalhamos. Às vezes nós trabalhamos para uma empresa que é ímpia, uma empresa que, né, suga o nosso suor. Não quer só o suor, ele suga, né? Suga o nosso suor. Talvez é um patrão encarregado que é maligno, que faz maldade, que mente, que para tirar o dele da reta, ele coloca você na linha de frente. Mas nós devemos fazer como José, amá-lo. Não importa se ele está fazendo o mal, eu devo amá-lo. Eu devo fazer o que é o correto. E como que eu faço o correto? Obedecendo os mandamentos, não mentindo. O seu patrão mentiu, o seu carregado mentiu, você não vai pagar com a mesma moeda, você não vai mentir, você vai falar a verdade. Aconteceu algo lá? Não, fale a verdade. Seja honesto, seja como José, ame o inimigo. Então aqui nós vemos que não tem sentimento. Aqui não tem, José passou a noite, né, louvando Potifar. Potifar, meu querido patrão, meu amor, né? Vou fazer uma canção para você, Potifar. Por isso que eu não vou te trair. Não, aqui não envolve sentimento. Aqui envolve obediência. Ele amou Potifar, amou o seu inimigo, obedecendo a palavra de Deus. Faria eu tão mal contra o meu Senhor e pecaria contra Deus? Jamais. Eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Eu amo o meu inimigo. O próximo é o meu inimigo. Então é assim que nós amamos os inimigos. José, então, amou Potifar. Vejamos o que diz lá em Lucas, aqui no verso 32. Se amardes quem vos ama, que mérito há nisso? Algumas versões está aqui recompensa nisso. Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes o bem a quem vos faz o bem, que mérito ou que recompensa há nisso? Os pecadores também fazem. Os publicanos amavam os publicanos. Os romanos amavam os romanos. Que diferença há nesse amor com o amor do pecador do mundo? O mundo é assim, ele ama aquele que ama. Ele convida para o aniversário aquele que vai convidar de volta. Ele abençoa aquele que vai abençoar ele de volta. Isso o mundo já faz. Mas o cristão não, ele foi chamado para ser diferente. Ele foi chamado para amar o inimigo e fazer algo sem esperar nada em troca. Então o texto vai dizer que quem vive assim amando o inimigo, obedecendo os mandamentos, esse sim vai ser chamado de filho de Deus. O que ele está dizendo aqui com mérito? Quando você ama, ou seja, quando você guarda os mandamentos em relação aos inimigos, você vai ter galardão, você vai ter recompensa. Por quê? Porque Deus é um Deus de recompensas. Às vezes nós esquecemos disso, né? Às vezes a gente cai para o meio reformado, e aí a gente cai para um outro extremo. Não, Deus só vai trazer bênçãos lá no porvir. Isso é verdade. Há bênçãos, há recompensas que virão só na vida eterna, mas Deus pode recompensar-nos aqui também, diante da nossa fidelidade. Ele recompensou José. José se tornou governador do Egito. Mas a história com a mulher de Potifar não termina. Olha o que diz no verso 10. E aconteceu que, falando ela cada dia José, e não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela, e estar com ela a cada dia. Todo dia aquela mulher estava tentando José. Não foi só um dia. Todo dia. E todo dia José estava dizendo, não, eu sou um homem escravo, mas eu amo a Deus, eu amo o meu inimigo, eu amo Potifar, eu não vou cair nessa tentação.
Eu não vou. Humanamente falando, ele tem todos os motivos para chutar o balde e dizer, sabe de uma coisa? É agora que eu vou me vingar. Eu vou roubar o dinheiro de Potifar, vou fugir e ainda vou me deitar com a mulher dele. Mas ele não fez isso. Todo dia ele dizia, não, eu não coloco a mão em nada aqui. Eu não faço nada de mal, porque eu sirvo a Deus, eu o conheço, eu o amo, e eu sei que Ele me ama, e eu quero andar em obediência, e eu quero amar o inimigo, mesmo que não tenha sentimento nenhum por Potifar, mas eu vou amar, porque esse é o mandamento. Então, amor é o cumprimento da lei, como diz Paulo, não é isso? Você cumprir a lei diante do inimigo, você está amando. Então, estão vendo que não tem nenhum sentimento aqui? Guarde esse sentimentalismo para a sua mulher. Guarde esse sentimentalismo para os seus filhos. Amar os inimigos. Não é necessário envolver sentimento. É necessário haver fidelidade, não importa com quem for. E a história continua. Já estou terminando. A mulher então todo dia acusando José, né, tentando José. E aí ela viu que não conseguiu dobrar o menino. O que ela fez? Acusou ele de estupro. E aonde que José foi parar? Na cadeia. Foi parar na cadeia porque estava sendo fiel, porque estava amando o inimigo. Fez tudo de bem, fez tudo de bom, foi parar numa cadeia, só que tem um porém. Ele foi parar na cadeia não sozinho, ele foi parar na cadeia com a mão de Deus, com a bênção de Deus. E aí que está a diferença. Nós sermos fiéis nesse mundo, sermos fiéis a Deus, amar o próximo, amar o inimigo, nós teremos a bênção de Deus sobre nós. Tudo que nós colocarmos a mão, Deus estará conosco. José foi próspero até na cadeia. Ele começou a tomar conta da cadeia, porque tudo que ele fazia era correto. Deus estava com ele e ele prosperou até na cadeia. E ele se torna, então, o segundo no Egito, governador do Egito. E sabe quem que vai procurar José lá no Egito? Isso mesmo, seus irmãos. Seus irmãos foram procurar José no Egito, porque houve uma fome na terra. José interpretou o sonho do faraó. O faraó colocou ele como responsável para cuidar dos mantimentos. E José negociava todo o mantimento guardado em 7 anos no Egito. E aí, diante da fome, os seus irmãos foram até o Egito. Só que eles não sabiam que José era o governador. E o que aconteceu? O que aconteceu? Verso 32. Se amai os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que vos amam. O que aconteceu? José amou os seus irmãos. Chegou lá, eles, quando descobriram que José era o governador do Egito, eles temeram. E José, ele amou os seus irmãos. Ali talvez poderia ser a oportunidade de ele destruir os irmãos, escravizar os irmãos. Lá no Gênesis, no capítulo 50, verso 15, vai dizer: vendo então os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram, porventura, eles estavam morando lá no Egito, porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que fizemos. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse, não temais, porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Então José pagou o mal com o bem. José entendeu o propósito de Deus, o agir de Deus, que tudo estava cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. E José, ele não retribuiu o mal com o mal e Deus o recompensou em toda a sua vida. José foi um bem-aventurado. José viveu para a glória de Deus. José amou seus irmãos, amou seus inimigos, amou os da própria casa que tramaram contra ele. E ele foi recompensado. Então a moral da história de José é que ele amou os seus inimigos. Ele amou os seus inimigos. A mesma coisa que Jesus está pregando no Novo Testamento. Amem os vossos inimigos.
Amem, porque lá no Antigo Testamento já está essa ordem. Amem os vossos inimigos. Amem como José amou os inimigos. Não façam como Jonas, que odiava os inimigos. Portanto, amar o inimigo não tem nada a ver com sentimentalismo. Tem a ver com ser fiel aos mandamentos de Deus. Então, se você quer galardão, se você quer ser chamado filho de Deus, obedeça os mandamentos. Ame o seu inimigo. Ame o seu próximo. Entenda que o seu próximo é todo aquele que Deus coloca diante de você. Então, pare de ficar desejando mal para as pessoas, para que as pessoas morram. Pare de ficar desejando que as pessoas paguem, né, com uma doença e morram. Pare com isso. Pelo contrário, ore por elas. Rogue por elas. Peça para Deus converter essas pessoas. Porque, como diz o título dessa mensagem, ai dos que não amar os vossos inimigos. É isso que Jesus está dizendo. Se vocês não amarem os seus inimigos, vocês são iguais aos fariseus, que amam o próprio grupinho. Amam os que amam de volta. A marca do verdadeiro cristão, da verdadeira salvação, é se nós amamos os inimigos. E nós temos amado os nossos inimigos? Nós temos nos esforçado para amar os inimigos? É difícil, mas mais difícil é você se tornar o mesmo monstro que é talvez o seu inimigo, porque é isso que acontece. Você vê alguém que é horrível, alguém que tira a sua paz, e aí você quer pagar com a mesma moeda, você fala no mesmo tom de voz, você quer brigar, aí sabe o que vai acontecer? Vai ter dois monstros ali, você se tornou igual àquele. Você estava num caminho de paz, num caminho de comunhão com Deus, num caminho de santidade, num caminho de obediência, e aí de repente no meio do caminho aparece um tribulado, e quer tirar-lhe a paz, e aí ele te tenta, ele coloca armadilhas para você, você cai, ele coloca alçapão, né? Coloca ali uma gaiola, e nós caímos, como um passarinho inocente, e nos tornamos monstros, como os nossos inimigos. Mas Jesus está nos mostrando coisa melhor. Não, pague o mal com o bem, e você vai ter uma recompensa. José foi recompensado. Às vezes nós temos vivido uma vida destruída, porque às vezes nós não amamos os inimigos, não temos tido bênçãos, recompensas da parte de Deus. Se Deus nos amou quando éramos inimigos deles, nós não temos opção de não amar os inimigos. Ai de nós se não amarmos os nossos inimigos. Quando eu comecei a estudar essa passagem, eu comecei a ver, nossa, eu preciso melhorar. Quantas vezes eu não tive misericórdia no trânsito? Né? Vem aqueles motoqueiros com aquele escapamento barulhento, né? Ele acelera bem na hora do lado da gente, e aí a gente fica irritado, né? A gente não ama o inimigo, mas a gente deve amar, né? De pagar o mal com o bem, não ser igual a ele, porque aí o que a gente quer fazer? Quer jogar o carro para cima, quer tirar fino, está pagando mal com mal. Nós não estamos dando um testemunho de crente, não estamos brilhando a luz de Cristo para o mundo, não estamos sendo sal da terra e luz do mundo, algo diferente do mundo. Estamos sendo como o mundo, pagando mal com mal. É que Deus tenha misericórdia de nós, que nós venhamos, né, verdadeiramente sermos filhos de Deus e amar os nossos inimigos. E às vezes amar o inimigo é amar o irmão da igreja, às vezes você tem ele por teu inimigo. Às vezes chega um visitante, alguém novo, às vezes ele veio do mundo, está cheio de falhas, ele precisa ser lapidado. E aí você, ao invés de se esforçar para amar ele, ajudar ele, você não, aquele irmão lá, não vou cumprimentar ele não, porque ele vive de cara feia, eu não gosto do jeito dele, mas você quer amar só os irmãos que já estão perfeitinhos, os irmãos que já estão com uma santidade, né, elevada? Não, a gente tem que amar aquele que precisa, amar os nossos inimigos. Então que eu e você, né, possamos, né, viver para a glória, que o Espírito Santo possa cada dia trabalhar no nosso coração, para termos essa capacidade de amar os nossos inimigos, né? Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus. Lucas 23:34 termina dizendo, né? Aqui tem um exemplo de Jesus. Eu falei do exemplo de José, mas olha o exemplo de Jesus. Jesus sofreu, foi humilhado, foi parar numa cruz, e lá na cruz, diante dos inimigos, o que ele fez? Senhor, mata eles aqui agora, fulmina eles, envia uma legião de anjos, arranca a cabeça de todo mundo. Não, Jesus não fez isso.
lá na cruz ele orou, ele intercedeu, né? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, tem misericórdia deles. É que nós venhamos amar os nossos inimigos. Talvez o seu inimigo é o seu parente. Talvez o seu inimigo é o seu irmão, a sua irmã. Talvez o seu inimigo é o seu pai, a sua mãe. Não espere, um sentimento. Obedeça. Obedeça. Seja um filho de Deus. Ame. Se esforce. Peça a capacitação de Deus para amar o seu inimigo, para obedecer. Não espere o sentimento, apenas obedeça. E você vai ter a recompensa de Deus. Pode ser que seja aqui nessa terra, mas com certeza vai ser no porvir. Lá teremos um galardão, e lá nós seremos chamados eternamente filhos de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós.